A gente começa esta edição mostrando que o comércio que era para reabrir hoje aqui em Goiânia teve que ficar novamente fechado por conta da suspensão da liminar da juíza Jussara Cristina, que autorizava a abertura das lojas. Durante a madrugada de hoje saiu a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que atendeu o pedido do Ministério Público Estadual e suspendeu essa liminar. Sobre esse assunto eu vou conversar com o repórter Lucas Barbosa, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Lucas. Como é que fica essa disputa judicial? Oi, Danusa. Boa tarde para você. Excelente tarde também a você que acompanha a gente aí do outro lado da tela. A partir de agora, segue dessa situação, né? Aquelas atividades consideradas não essenciais permanecem fechadas aqui no estado. Essa foi a última decisão da Justiça e é a que está valendo até o momento. A gente lembra que ontem, no fim da tarde, teve aquela divulgação onde teria a reabertura do comércio aqui no estado e aí mais para o fim da noite ali saiu essa outra decisão que é a que está valendo até agora. Você de casa deve estar um pouco confuso também, né? Assim como alguns comerciantes e empresários também, com esse abre e fecha. E a gente preparou um material aqui para fazer uma linha do tempo mesmo para você entender quando começou. A gente lembra que lá na segunda quinzena do mês de março teve o primeiro decreto onde teve o fechamento de todas aquelas atividades que não são consideradas essenciais. Foi a quarentena forte mesmo, onde a gente ficou com mais de 60% de índice de isolamento aqui na capital e também no estado. A partir daí começaram. Dia 20 de abril, a prefeitura liberou os salões de beleza, as oficinas. Foi aquele momento da flexibilização do comércio em todo o estado. No dia 19 do mês passado, houve então a reabertura dos shoppings, os camelódromos, aquelas galerias e também centros comerciais para retomarem as atividades aqui no estado a partir do dia 22 de junho. E no dia 21, uma liminar da Justiça suspendeu os efeitos do decreto estadual, dessa determinação, e fez com que as lojas seguissem fechadas. Então, no dia 22 de junho, a Justiça então voltou a autorizar a reabertura do comércio e aí começou essa confusão toda, né? No dia 23, então, depois de 3 meses, o comércio varejistas e shoppings reabriram as portas e no dia 29, bem do mês passado, na semana passada, o governo decretou o funcionamento alternado do comércio não essencial com a quarentena, com base no estudo que a Universidade Federal de Goiás fez. E, por fim, no dia 30, a região da 44 voltou a funcionar. No mesmo dia, a prefeitura determinou o fechamento alterado, seguindo o decreto do estado e causou também muita confusão. E ontem, a Justiça suspendeu, então, o decreto da Prefeitura e autorizou o funcionamento dos estabelecimentos. Na mesma noite, praticamente no mesmo momento, horas depois, saiu a outra decisão, então, do Estado, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acatando o pedido do Ministério Público. E aí, agora, as atividades essenciais seguem fechadas aqui no estado de Goiás. Hoje de manhã, nós vamos acompanhar como que está essa movimentação, como que as pessoas estão lidando, né, os comerciantes também, com esse abre e fecha. Nós fomos em Campinas e também no centro de Goiânia e por lá muitas lojas estavam com as portas fechadas. No centro de Goiânia, a movimentação maior era de ambulantes, enquanto que boa parte das lojas estava assim, com portas fechadas. E na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, a maioria das lojas também estava sem funcionar. Algumas em meia porta e outras com apenas uma porta aberta. A Justiça voltou a proibir a reabertura das atividades não essenciais porque atendeu um pedido do Ministério Público aqui de Goiás. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na noite de ontem, defende que a vida das pessoas seja priorizada nesse momento, em que há um crescimento considerável no número de casos aqui na capital. Enquanto isso, no meio dessa verdadeira batalha judicial, os comerciantes ficam sem entender o que deve ser feito. Eu fiquei assim, sem entender porque não sabe o que quer. Tá uma bagunça, atrapalha todo mundo. Pra gente fica tudo muito confuso. É um abre, fecha, a gente não sabe o que fazer. E estamos aqui hoje, ó, vindo trabalhar e as portas fechadas porque já foi quebrado o decreto que saiu em um dia, no outro, já uma noite, já não é mais
ontem já era pra gente, então fica muito complicado pra gente, patrão, pra todo mundo. Quem sabe podem ter mais mudanças ainda hoje. Pois é, né? A gente fica aí esperando o que vai acontecer. Em Campinas, mesmo com os estabelecimentos fechados, muitas pessoas estavam paradas na frente das lojas, dando a entender que o atendimento continuava. Agora veja só esse flagrante. Bastou ver a equipe de reportagem que os funcionários desta ótica interromperam o atendimento. Mas pouco tempo depois, o mesmo estabelecimento abriu as portas, colocou 4 clientes de uma só vez e voltou a fechar a porta. Atitude que contraria as normas sanitárias para conter a disseminação do novo coronavírus. Uma situação muito delicada aqui no estado de Goiás, porque muitos estão preocupados com a situação econômica do seu comércio, da sua empresa, e outros também com a saúde, e isso leva várias situações. Então, o Ministério Público daqui de Goiás entrou no caso e fez essa solicitação. Nós, obviamente, procuramos o Sindicato do Comércio Varejista aqui no estado de Goiás, o Sindilojas, e o presidente, o Eduardo Gomes, ele lamentou essa decisão e disse também que vai buscar meios legais para tentar reverter essa situação. Vamos conferir. Havíamos aí, na manhã de ontem, conquistado, né, uma liminar permitindo a abertura do comércio. E na madrugada dessa noite vem o TJ e caça essa liminar. Isso realmente vai trazer muitos transtornos. Os empresários todos preparados, todos estávamos aí já com as suas lojas estocadas, todo o preparo aí de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para que se evite o contágio do Covid, do corona, né? E vem um banho de água fria na nossa esperança, na esperança de todos os empresários. Isso estamos muito preocupados, porque esse negócio de abre e fecha, poderá aí acarretar aí uma desobediência civil. Estamos realmente preocupados com isso. E temos muita resposta aí que o Ministério Público, o TJ, o governo estadual e o governo municipal têm que informar para nós. E nós temos o posicionamento também do Ministério Público aqui de Goiás, por meio do Procurador-Geral da Justiça, o Ailton Flávio Vec, que segundo ele, com essa situação crítica que o Estado está, com casos confirmados aí dia após dia, um número muito considerável, não justifica a abertura do comércio da forma que eles estão propondo neste momento. Não há como diminuir a curva exponencial da pandemia sem que nós façamos o isolamento. E o isolamento nos permite atender a população que eventualmente seja afetada pela Covid-19. Então, a questão é justamente essa, é um ponto de equilíbrio que tem que haver, né? Então, o que nós estamos percebendo? A população, e aqui eu quero dizer que é uma grande preocupação do Ministério Público também, a população, ela assiste a essa essa pretensa batalha judicial, né, como se nós estivéssemos aqui medindo forças, mas isso não acontece. A verdade são os caminhos que a gente tem. Se nós pegamos, por exemplo, uma das decisões da juíza para deferir a liminar no mandado de segurança impetrado pela FEComércio, ela diz assim, ora, não houve mudança de cenário capaz de levar agora o município a fazer o isolamento intermitente como proposto pelo Estado. Mas não há mesmo mudança no cenário, o cenário é gravíssimo. Então não havia motivo, na minha concepção, não havia motivo naquele primeiro momento para uma liberação do comércio como foi feita. Portanto, até amanhã desta sexta-feira, o comércio considerado não essencial, as atividades consideradas não essenciais, seguem paradas aqui no estado. São medidas que, segundo o próprio Ministério Público de Goiás, para combater o novo coronavírus. Então, tem aí essa liberação do setor, essa abertura literalmente para uma batalha judicial. A gente, claro, acompanha tudo. Danusa, com você.